Esse texto ele tem alguns pontos que eu queria compartilhar com você nessa noite, importantes para nós. Peguei aqui o Evangelho de João, mas você vai encontrar essa passagem em outros evangelhos. E me chama muita atenção essa passagem porque quando Jesus chega diante desse momento aqui, a época era a Páscoa, Jesus e os seus discípulos já tinham passado por algumas situações. Por exemplo, já tinham enfrentado a tempestade. Pedro já tinha andado por sobre as águas. Jesus já tinha curado a mulher de fluxo de sangue. Nas passagens anteriores, curado a filha de Jairo. Então vários milagres já haviam acontecido. E aqui nesse contexto então, Jesus ele se depara com uma situação interessante, porque a palavra de Deus diz que a multidão seguia o mestre. Verso 2, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Ou seja, Jesus já havia curado vários enfermos e estava cercado por pessoas. Havia uma multidão que cercava Jesus. Aonde Jesus estava, o sobrenatural acontecia e as pessoas o cercavam. E aí chega um momento interessante, porque quando Jesus, cercado pelas pessoas ali, sobe o monte, se assenta ali naquele local, e aí chega então os discípulos para Jesus e vou conjecturar aqui: Senhor, a gente precisa despedir essas pessoas, a gente precisa mandar essas pessoas voltarem para as suas casas. Mas aí eu queria compartilhar com você alguns pontos interessantes diante desse contexto. A visão que Jesus tem numa situação dessa, que é muito aplicável para nós, que a gente precisa aplicar isso também no nosso dia a dia, e é exatamente o que a gente vai estar vendo aqui. Primeiro ponto que eu queria compartilhar com você aqui, diante desse contexto que nós estamos meditando, é que a primeira visão que Jesus tem diante desse contexto é a visão de discipulado. Aquelas pessoas, elas estavam ali sedentas, seguiam o mestre, mas com certeza despedir aquelas pessoas não era de repente a posição melhor, a situação melhor que teria que acontecer. Na verdade, Jesus viu ali e sentiu que havia também uma necessidade de cuidar daquelas pessoas. Então quando nós falamos de discipulado e entendemos aqui que a primeira visão de Jesus foi justamente a visão do discipulado, é porque Jesus ele tinha esse prazer, o prazer de cuidar das pessoas. E quando a gente vai falar de discipulado é exatamente isso. Discipular é cuidar, discipular é gerar nas pessoas, ou seja, naquelas que são os discípulos, e o Espírito de Jesus nela, o que Jesus é na verdade na pessoa. Ou seja, eu tenho que imitar o mestre. As pessoas precisam olhar em mim e ver Jesus em mim. E se porventura isso não está acontecendo, eu como discipulador, que Jesus é esse discipulador, é justamente gerar isso nas pessoas. Discipular é cuidar. Talvez você tenha entrado aqui hoje nessa noite, sei lá, passando por alguma aflição, esteja passando por algum problema, e esteja faltando justamente isso, esteja faltando em você essa pessoa para cuidar, aquele discipulador. E hoje nessa noite o maior discipulador está aqui neste lugar, que é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele é o nosso advogado, ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que sonda o teu coração, ele sabe o que você necessita, tenho certeza disso. E ele continua, e aí responde-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele está falando aqui de 200 denários, aproximadamente 3.000 reais. Imagine isso. Como que essas pessoas que estavam ali, os discípulos sem dinheiro, Jesus também, levantariam 3.000 para comprar pães para alimentar aquela multidão? 5.000 pessoas, pães e peixes, 5.000 pessoas. E aí a gente começa a entender, querido, que Jesus, embora tivesse ali a visão de discipulado, Jesus também tinha outras visões. E uma das visões que a gente vai entender aqui que Jesus tinha também era a visão das multidões. Jesus tinha essa visão. Ele tinha o prazer de estar com as pessoas, ele tinha o prazer de estar junto das pessoas. Por isso que as pessoas também queriam estar com Jesus, porque aonde Jesus estava, milagres aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam.
E aí Jesus deixou esse legado para nós, dizendo que nós também faríamos coisas maiores que Ele próprio, maiores que o Senhor. Então eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Hoje Deus quer realizar coisas grandes aqui neste lugar. Hoje o Senhor quer operar um milagre em sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas Deus quer operar. Se você está aqui sem Jesus, o maior milagre Ele quer operar na tua vida, quer salvar a sua vida. Se você entrou aqui necessitando de um milagre, uma causa impossível, esse Jesus que nós estamos pregando, Ele é especialista nessas causas. Eu não tenho a solução para o teu problema, mas Jesus tem, porque Ele tem a visão das multidões. Então se Ele tem a visão das multidões, há um povo aqui, Ele está olhando para esse povo, e Ele quer agir no meio desse povo. Então o reflexo do meu levantar, de abrir meus olhos, de glorificar a Deus, de dizer: Senhor, muito obrigado porque eu estou de pé, ali eu já estou adorando a Deus, já estou glorificando ao Senhor. E aí quando eu venho então aqui a igreja, as quatro paredes, o templo, juntamente com o povo, congregar, adorar o Senhor, o reflexo desde quando eu acordei, aquilo que vai acontecer agora, querido, é consequência do meu dia, da minha adoração. Então não é um momento de adoração, é o tempo de adoração. Eu vivo em constante adoração ao meu Senhor. Por que às vezes coisas não acontecem? Porque você tem um momento de adoração. Por que às vezes as coisas não acontecem? Porque às vezes eu tenho um momento de oração. O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. A gente precisa entender isso. A gente vive momentos. Deus não quer momento, Deus quer qualidade. Deus quer o tempo todo. Deus não quer 10, 20, 30%. Deus quer 100%. O que está faltando às vezes é a nossa entrega. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero glorificar a Deus, mas será que é isso mesmo? Deus te chama para uma missão, Deus te chama para um propósito. Deus quer a tua entrega. Será que eu estou me entregando ao Senhor? Eu estou me dedicando realmente ao Senhor? Será que a minha vida realmente está pautada nas mãos do nosso Deus? E a gente precisa entender isso. Aonde eu estou é a minha casa espiritual. Eu tenho que honrar o lugar que eu estou, eu tenho que vestir a camisa onde eu estou. Eu preciso estar ali com meus irmãos, compartilhando, juntos. Eu tenho que estar inserido. Se eu tenho uma célula para estar inserido, eu vou estar inserido na célula, porque a célula é lugar de tratamento, é lugar de comunhão, é lugar de crescimento. Eu tenho que estar ali. Eu tenho uma reunião das irmãs, eu vou estar na reunião das irmãs. Tenho a reunião dos homens, eu vou estar juntos, porque, querido, isso é maravilhoso. Jesus tinha essa visão, a visão de multidões Ele tinha, e você precisa ter também. Às vezes nós vivemos igreja como se fosse algo isolado, eu e a minha casa, e não é. Somos juntos, somos uma família, e a gente vence assim a pandemia, a crise, os problemas. Nós só vamos vencer se nós tivermos a visão das multidões. Continuando, outro ponto interessante aqui, a palavra do Senhor diz aqui no verso 8: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Que visão é essa? Visão da provisão. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que você tem? A palavra de Deus diz que o Senhor opera um milagre tremendo, alimenta mais de 5.000 pessoas, com a atitude do menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem? E se a tua resposta for: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, Deus vai multiplicar esses 5 pães e 2 peixinhos, querido. Deus vai fazer algo tremendo. Deus vai fazer crescer isso. Deus vai abundar o que você tem, porque Deus primeiro quer saber o que você tem para oferecer. O que você tem para oferecer? Talvez os teus 5 pães e 2 peixinhos, fazendo a transposição literal, não seja isso literalmente falando. Não seja 5 pães ou 2 peixinhos, mas talvez os 5 pães e 2 peixinhos seja a tua atitude de sair da tua casa num momento de crise, a tua atitude de sair da tua casa num momento de dificuldade, a tua atitude de sair da tua casa no desemprego, na enfermidade. Talvez os teus 5 pães e 2 peixinhos seja uma luta tremenda que você esteja enfrentando, mas se você chegar aqui hoje e dizer: Senhor, os meus 5 pães e 2 peixinhos é isso aqui, Pai, é o que eu tenho, é a minha luta, é a minha dificuldade, é o que eu estou passando, Deus vai superabundar e vai mudar o quadro, querido, vai mudar a situação. Eu preciso de uma atitude, porque o Deus que nós servimos é o Deus da provisão.
é o Deus que cuida, é o Deus que opera o milagre. Então creia nisso, que Deus cuida, querido. Talvez você esteja aqui hoje desempregado, tenha olhado na sua despensa e está dizendo: meu Deus, só tem coisa aqui para passar uma semana. Ou talvez tu diga assim: só tem isso aqui para passar amanhã. Eu creio em nome de Jesus que Deus não vai deixar faltar nada. Deus vai suprir sobre a tua vida, porque esse Deus que nós estamos pregando aqui, Ele é o Deus da provisão, Ele supre mesmo. E aí Jesus chega, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente. E aí, meu irmão, a outra visão que a gente extrai de Jesus aqui é a visão da prioridade. Jesus chega e diz aqui no verso 10: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Irmãos, isso é tão tremendo, porque a visão que nós estamos vendo aqui na vida de Jesus agora é a visão de prioridade. O que Jesus fez? Jesus sabia que aquele povo precisava se alimentar, era uma prioridade. Hoje, nessa noite, o Mestre está aqui neste lugar através do seu Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar e Ele sabe qual é a tua necessidade, ou melhor, qual é a sua prioridade. E é importante que a gente entenda muito bem isso. Jesus, Ele vai atentar para isso. Uma coisa é a minha necessidade, uma coisa é a prioridade, outra coisa é aquilo que é supérfluo. Supérfluo o Senhor não vai operar agora, mas Ele hoje está sondando teu coração para ver qual a tua necessidade, qual o milagre que você necessita. E essa é a diferença. Às vezes nós queremos que Deus haja na nossa vida naquilo que é supérfluo. Não, irmão, Deus não vai agir. Ele vai agir na tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Responda para você isso. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu sonho? Qual é aquilo que você está passando aí, que é a tua crise, que é o problema maior que você está vivendo? É nisso que Ele quer agir, na tua prioridade, na tua necessidade. E aí você vai ver que é exatamente isso que Jesus faz, a necessidade daquele povo naquele momento. E aí Jesus tem a visão da prioridade, era alimentar aquele povo. E aí Jesus chega então e divide, senta aí, em grupos. E Jesus então dá graças, abençoa lá aqueles alimentos, distribui entre eles, igualmente, os peixes. E aí é tão tremendo dizer aqui, que o texto nos diz ainda aqui, que Ele dá o quanto aquelas pessoas queriam. Então, por exemplo, se eu estou nessa situação, a questão era minha, eu ia comer metade de um pão e um peixinho, até porque eu estou na dieta, né? Mas se de repente é o Fabiano ia cair dentro: me dá logo 10 aqui, Jesus. Me dá 10 pães desse aí, me dá meia dúzia de peixe, eu vou cair dentro, é banquete. O texto diz o quanto queriam. E aí é interessante você entender isso, porque a necessidade, aquilo que eu necessito, Jesus opera. E aí é que é tão tremendo, porque Ele vai operar a tua necessidade, Ele vai operar aquilo que você precisa. E aí, querido, é que entra a abundância. Estamos na igreja, Jesus conhece as nossas necessidades, Ele vai agir. Mas quando o Senhor opera na nossa necessidade, e a gente tem fidelidade, a gente tem amor, a gente coopera, a gente ajuda, a gente verdadeiramente nos tornamos discípulos do Senhor e imitamos a Cristo, aí vem outras coisas acontecendo aqui. Vem outras coisas que vai acontecer, porque aí vem então aquilo que superabunda. Deus, Ele vai cuidar da tua necessidade, mas Ele quer fazer além disso. Talvez o momento hoje seja só necessidade, Ele vai agir, Ele quer fazer isso. Mas quando Ele vem em nós um coração de adorador, um coração sincero, aí, meu querido, a palavra do Senhor quer as coisas, outras coisas, aquilo que está aí, Ele vem sobre mim como bênção, vai vir sobre a tua vida como bênção, vai superabundar como bênção.
E aí a palavra que está lá em Deuteronômio, que diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será a minha entrada, a minha saída, a minha sementeira. Essa palavra eu tenho que tomar posse na minha vida, porque Deus tem o melhor para mim, para minha casa e para minha família. Hoje Ele está aqui querendo cuidar de você, naquilo que talvez seja a sua crise, e Ele vai cuidar, mas Ele quer fazer mais. Ele quer te dar mais, Ele quer te alimentar e quer te dar mais. O texto diz aqui que quando eles já estavam fartos, olha só que eles estavam fartos, eles comeram bastante, eles comeram muito. E aí disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então hoje Deus te chama à reflexão. As coisas precisam ser diferentes. Eu preciso ter essa visão discipulada. Eu preciso ter visão de multiplicação, de multidões. Eu preciso ter a visão da provisão, entender que Deus cuida de mim. Eu preciso ter a visão da prioridade. Qual é a prioridade? Quais têm sido as minhas prioridades? Como é que eu tenho trabalhado isso? Jesus pega aquelas pessoas, senta ali e alimenta. E a palavra do Senhor diz que Ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Eu não posso me contentar com a forma que eu estou vivendo. Eu não posso me contentar simplesmente porque eu estou na igreja, porque eu sou crente. Não, eu preciso viver uma vida onde todo momento isso tem que ser confrontado. Eu tenho que fazer mais para o Senhor. Eu preciso ganhar mais almas para Jesus. Eu não posso me contentar de passar um ano e quando chega um ano te perguntar quantas almas você ganhou para Jesus, você diz: eu não ganhei alma nenhuma. Eu não posso me contentar tão somente de a pessoa vir à frente, aceitar Jesus e não consolidar essa pessoa, não batizar, não transformar essa pessoa em um discípulo de Cristo. Eu não posso me contentar de passar anos e anos na igreja só sentado nessas cadeiras. Eu preciso fazer mais. Não dá para viver esse tipo de evangelho. Não foi para isso que Jesus nos chamou. E eu só vou viver as coisas sobrenaturais de Deus se eu me colocar de pé e me colocar à disposição do Senhor. O texto diz que quando eles estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim pois fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Eu vou encerrar aqui. Irmãos, quantos cestos sobraram? De quê? Pão. E os peixes? Peixe estraga. Jesus não vai te dar nada para estragar, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus não vai te dar nada para estragar. Sobrou os pães, eles poderiam comer os pães depois. O peixe não. O peixe estragaria. Eles não tinham sal para colocar no peixe, para salgar. Eles não tinham tempo para fazer isso. Mas os pães eles poderiam guardar. Os pães eles poderiam levar para outra viagem, para a volta. Então é importante que você entenda isso. Jesus ele cuida de você, mas não vai te dar nada para estragar. Muito pelo contrário. Ele vai te dar para ser bênção para a tua vida. Ele vai te dar para que isso tenha bom proveito. Ele vai te dar para que você possa distribuir aos outros. Pão, eu posso distribuir o pão. Peixe estragado não tem como, mas o pão eu posso. Hoje nesta noite Deus está dizendo isso para você. Ele quer te dar, Ele quer te abençoar, Ele quer multiplicar, para que você também possa ajudar as pessoas, para que você possa fazer igualmente como o Senhor Jesus, porque nós somos discípulos do Mestre. Então eu tenho que imitar a Jesus. Eu não posso ter um coração fechado, eu não posso ter usura na minha vida. Eu tenho que ser abençoador, e quanto mais eu abençoo, mais o Senhor me abençoa.